e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu uma ordem, esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Capítulo 3, versículo 12, aleluia. Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Amém? Podemos sentar, louvando e bendizendo o nome de Jesus. Meus amados, queridos irmãos, nós vemos a palavra do Senhor Jesus Cristo no seu livro de Gênesis, glória a Deus, do capítulo 2 ao versículo 14, 15 a seguir, aonde Jesus, você vê que no capítulo 1 de Gênesis, você já vê Deus formando a criação, né? Deus criando, né? Deus no princípio, né? Que é início, no começo, né? Criou Deus céus e a terra, né? Todas as vezes que se fala de princípio, se fala de início, se fala de começo. É por isso que muitas das vezes, sempre a gente costuma, é necessário muitas vezes a gente lembrar do início, como nós começamos, como Deus criou os céus e a terra. Então a Bíblia diz que havia só trevas sobre a face da terra, porém Deus achou por bem dividir, né? Trevas e luz, né? As trevas para governar noite e luz para governar durante o dia. Então Deus começou a criação, e creio que uma das maiores criações que Deus tem feito, né, que foi trabalho, né, até os dias de hoje, é a criação humana. Você vê que o próprio Deus, ele se arrependeu de ter feito ou criado ou formado o homem. Você vê que no livro de Êxodo, aleluia, louvado o nome do Senhor, quando já passa ali para o termo da idolatria, capítulo 32, você vê que Moisés, ao tardar de descer ao monte, né, o que o povo fizeram? Pediu para fazer um bezerro de ouro, para fazer deuses para ele. Para quê? Para adorar um Deus estranho, para adorar uma imagem esculpida, uma imagem de escultura, uma imagem de adoração, seja como for ela, é abominável aos olhos de Deus. Porque nosso Deus nos diz que nós devemos adorar somente a Ele, na beleza da sua santidade, porque Deus, Ele é santo, porque Deus, Ele é poderoso, porque Deus, Ele é maior. Então Deus, Ele criou aqui Adão e Eva e colocou, irmãos, Deus fez o homem para cuidar do que é seu, para cuidar do seu jardim. Então quando Deus criou Adão, criou Eva, Deus colocou aonde? No jardim. Deus primeiro, Ele não criou os dois juntos. Deus primeiro criou Adão e disse: Adão, aqui tu vai cuidar do jardim. Adão já pensou logo em um ajudador, já pensou logo. Você vê, irmão, Deus já fez o homem já veio com a mente ali, já pensando em alguém do lado. E Deus achou por bem colocar uma ajudadora, né? Criou Eva. Então Deus pega Adão, permite Adão dormir, e Deus ali dá aquele sono para Adão, e Deus começa agora: de Adão eu vou tirar uma mulher, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Da costela de Adão eu vou tirar a mulher. O homem, por isso que a Bíblia nos diz que o homem ele é feito de quê? Do barro. A mulher é feita de quê? Da carne, da costela do homem, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É por isso que a Bíblia nos ensina, e você não vê ninguém falando sobre isso. É por isso que a Bíblia diz que a mulher é carne do homem, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É por isso que quando o homem vai em casa, a Bíblia diz no livro de Gênesis, deixa-se com a mulher, né, seu pai, sua mãe, e vai viver com seu esposo. Ou deixa o homem, ou seu pai, a sua mãe, e vai viver com a sua esposa. Ali Deus não está dizendo, na sua criação, Deus não está ordenando que ele vai se afastar assim.
do pai, da mãe, não, ou ele ou ela, seja qual for, mas Deus está dizendo que a prioridade maior abaixo de Deus é a família de casa. Existem famílias, existem familiares. Família é o que está dentro de casa com você. Famílias já se partem a partir do pai, a mãe, e fora ali, e familiares é os parentes, irmãos, primos, tios e demais. Então a família que Deus colocou para o homem é o esposo e a esposa, os filhos dentro de casa, para assim uns cuidar uns dos outros. Então Deus pega, adormece Adão e dali tira da costela de Adão, forma ali uma mulher. Só que Deus, antes de despertar Adão do sono, o que Deus faz primeiro? Deus primeiro, aleluia, cicatriza ali a ferida de Adão. Deus fecha a ferida da costela de Adão para poder assoprar o fogo de vida ali para aquela mulher e trazer, despertar Adão de novo do sono. Por que isso, meus irmãos? Que Deus fez isso aí? É Deus dizendo, antes de ele colocar qualquer pessoa em um propósito, antes de Deus unir propósito, Deus primeiro fecha feridas, porque Deus não une propósito com feridas abertas. Deus não une propósito, Deus não une família com feridas abertas. Que é isso? Tem pessoas que saem muitas das vezes de um relacionamento frustrado, saem muitas das vezes de um relacionamento que se decepcionou, e muitas das vezes, se a pessoa não pedir para Deus primeiramente fechar aquela ferida, aquela cicatriz, ele vai trazer a frustração lá do passado para o seu presente. É por isso que a Bíblia vai dizer no livro do profeta esse ano de Isaías, não vos lembreis das coisas passadas, porque se nós lembrarmos das coisas passadas, vai atrapalhar o nosso presente, vai atrapalhar no presente, vai impedir de um futuro brilhante com Deus lá na frente. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus colocou o homem e a mulher para cuidar do seu jardim. Para cuidar de quê? Do seu jardim e cuidar da sua família. Quantas pessoas que têm abandonado suas famílias? É por isso que Deus não destrói propósito para construir outro propósito. Que é isso? Deus não destrói famílias para construir outra família, não. Muitas vezes a pessoa, eu sou casado, qualquer coisa, eu vou me separar, estou nevando, eu vou me dissociar. Irmãos, a Bíblia vai nos dizer que é até que a morte os separe. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, ali Deus coloca Adão. E quando Deus coloca Adão e Eva, Deus fala primeiro para quem? Para o cabeça da casa, abaixo de Deus. Para o cabeça da casa. Deus não vai chegar falando diretamente para Eva, não. Não, Deus ali está diminuindo, menosprezando a mulher, não. Não, jamais. Não entenda isso. Tem pessoas que acham que tem que menosprezar as mulheres. É os dois em conjunto, em união, em um só propósito. Deus chega para Adão, diz: Adão, estou colocando vocês no jardim, capítulo 15, aí o versículo 16 do capítulo 2, vai dizer o versículo 15 e o 16, diz assim: Adão, de toda fruto que está aqui, de toda árvore, tu comerás livremente, mas do fruto da ciência, do conhecimento. Ciência é conhecimento, ciência é sabedoria. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É por isso que Deus disse assim: a partir do momento que eu vou, ele imaginou, se eu der o permitir comer do fruto do conhecimento, ele vai ficar o quê? Ele vai ter ciência, ele vai ter conhecimento. Aí ele vai, pega, diz: não pode comer, não pode tocar, porque esta é a ordem de Deus. Porque é assim, irmãos, aí vem a serpente, vem o inimigo, porque é mais fácil alguém crer no que o inimigo fala. É mais fácil, muitas das vezes, eu e você acreditar na mentira da serpente. Aleluia, porque ela vem com astúcia. A mentira bem contada, ela parece ser verdadeira. E se nós não tivermos discernimento, se nós não tivermos sabedoria de Deus para buscar discernimento daqui e dali, Deus mostrar para nós vai cair nas mentiras, vai cair nas migalhas.
e vai sair daí comendo de tudo que é oferecido, vai sair acreditando em tudo que a serpente, que a cobra sai contando, falando no ouvido. É Deus dizendo: cuidado com a serpente que se levanta nos últimos dias para tirar você do jardim, para tirar você da presença, para tirar você do caminho. Como diz o Evangelho de João 14,6, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for através desse caminho. O caminho é Jesus, aleluia. A salvação é Jesus. A nossa fé tem que estar viva em Jesus. A nossa fé tem que estar baseada, alicerçada em Jesus, aleluia. Oh, glória. Aí a Eva vai, ouve a voz do adversário, ouve a voz do inimigo. Aí a serpente chega, fala naquele que é mais frágil. Que mulher, irmãos? Ela é frágil, a Bíblia diz que é frágil, não vaso frágil, porque foi tirada da costela, né? Por isso que Deus colocou o homem para estar ajudando a mulher. Sabedoria nos lados. Aí essa serpente chega: não, come desse fruto. Só que em algumas cartilhas nós vemos que é a maçã. Só que nós não seguimos cartilhas, nós seguimos a Bíblia. A Bíblia não vai dizer qual fruto era esse fruto. Poderia que fosse o quê? Uma uva, poderia que fosse qualquer outro fruto, ou poderia ser a maçã, que seja. Mas era um fruto da ciência, do conhecimento. A partir do momento que eles comeram desse fruto, eles iam passar a conhecer o que era pecado e o que não era pecado. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A desobediência já começou a partir lá de Adão. E hoje nós vemos pessoas dizendo assim: rapaz, hoje em dia a desobediência está tão grande, a rebeldia está tão grande. Tá nada, irmão. Já começou lá do passado, lá do começo da criação. Por isso que Deus sempre vem ensinando, nos alertando. Aleluia, louvado o Senhor, vem levantando homens e mulheres de Deus para pregar a verdade de Deus, queira o adversário ou ele não queira. Aí a Eva diz: não, serpente, eu não posso comer, não podemos tocar, porque Deus disse para Adão que nós era para cuidar do jardim, não era para comer desse fruto. Aí a serpente volta a falar, porque o diabo é assim, irmãos, ele não vai desistir. Nós paramos, às vezes nós ouvimos as túnicas do inimigo, tititi, conversa, aí nós deixamos de prosseguir na presença de Deus. Só que o inimigo, ele vai continuar assistindo. Não, mas tu comer, tu vai ficar igual ele, sabendo igual Deus. Olha só. Aí a Eva pega, come do fruto. Só que ali o pecado, o problema maior, não estava só enquanto a Eva comeu, não. Porque enquanto a Eva tinha comido, mas Adão ainda não tinha comido, estava tudo bem, estava tudo perfeito. Porque Eva poderia comer, aleluia. Mas o pecado maior não ia ser para Eva. O pecado maior estava para quem? Para Adão. É como Deus vem sempre ordenando ao pastor da igreja, por exemplo, para pregar a palavra de Deus, que pecado é pecado, que isso é errado, que aquilo é errado, que para Deus não existe, pecadinho nem pecadão, tudo é pecado. E muitas das vezes o ser humano, mesmo que é um que sei, vai, faz ali, falha, erra, ali tudo bem. Mas a partir do momento que o pastor ele passa a praticar pior, aí o pecado se torna maior. Porque Deus colocou o anjo da igreja para dominar, ensinar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aí Deus pega, a serpente come, dá para Eva, a Eva come. Aí quando ela comeu, Adão já vem: Eva, tu comeu? Ela disse assim: coma, não, para de coisa, coma aí. Esse aqui é bom, esse fruto é bom, coma aí, tu vai ver. Aí Adão: não vou. Porque tem gente que é assim, irmãos, crê no que o outro diz, mas não crê no que Deus diz. Crê no que os outros ensinam errado, mas não crê no que ensina certo. É como eu falei, é mais fácil a pessoa crer numa mentira mal contada do que crer numa verdade de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Porque você construir algo com a verdade vai
ser demorado, mas vai ser firmado, carimbado por Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aquilo que é construído com a mentira pode errar, mas demora pouco cai. É sempre dizendo uma obra de Deus, né? Que se diz obra de Deus. Muitas vezes, se fosse para mim chegar aqui pregando mentira, engano, você pode ir, você pode fazer aquilo, a igreja estava cheia até a boca. Estivesse entregando revelação da carne, que nem a serpente entregou a revelação da carne para ela. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Estava fila, não cabia de gente, porque hoje é mais fácil crer na mentira, votações mais lotadas. Faz o que faz, porque é mais fácil crer na mentira do que na verdade. Aí a Eva acreditou em quê? Na mentira. Caiu na landainha. Aí Adão, coma aqui, meu filho, coma aqui que é bom demais. Aí Adão vai, claro, come o fruto do conhecimento. Quando Adão come do fruto, aí ele abre os olhos e ele percebe que ele estava... Aleluia. A primeira coisa que Adão fez foi correr, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, foi se esconder. O capítulo 3, versículo 9 de Gênesis, o que a Bíblia vai nos dizer, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E se chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde está? Adão já estava o quê? Escondido. Porque ele já estava mostrando com vergonha das suas vergonhas e com vergonha escondido de Deus. Deus perguntou, onde está? Deus sabia, irmãos. Só que Deus queria ouvir dele. Aí, no versículo 12, de culpa. Um culpando ao outro. Você vê aquela pessoa que erra, que falha, que peca. Foi fulano, foi o pastor, foi o irmão, foi a irmã, foi ciclano. Meu esposo, não foi meu filho. Não, a culpa foi disso, foi daquilo. A culpa foi da direção, foi da dirigente. A culpa foi do cantor, a culpa foi da cantora, a culpa foi do pregador, a culpa foi de fulano. Aí diz assim, sempre vai colocar a culpa em alguém. Você vê alguém quando sai da presença de Deus, ele sempre coloca a culpa, arruma um meio de colocar a culpa em alguém, nos seus erros. Aí o versículo 12 do capítulo 3 diz assim, então disse o homem, ou então disse, em outra tradução, então disse Adão, foi a mulher que tu me deste, por isso ela me deu da árvore e eu comi. Você pode ver aí, capítulo 3, versículo 12. Pode conferir, irmãos, que é bom conferir a Bíblia. Foi a mulher que tu me deste. Olha só, Adão, ele culpou não só a mulher, mas ele culpou quem? A Deus. Porque tem gente que coloca a culpa em alguém que está do seu lado, muitas vezes coloca a culpa em Deus, que não sei por que Deus permite acontecer isso, não sei por que Deus me criou só para me sofrer, para me passar. Sabe por que a culpa do sofrimento, da aflição, de tudo que acontece na nossa vida é porque nós deixamos de obedecer à voz de Deus. Aleluia. Porque quando nós obedecemos a voz de Deus, nós prosseguimos. Aleluia. A Bíblia vai nos dizer que obedecer vale mais do que sacrificar. Obedeça a Deus e prosperará, irmão. Obedeça a voz do Senhor e você vai crescer, prosperar na presença de Deus. E a maior prosperidade é a nossa salvação em Cristo Jesus. Aí entra o sentimento de culpa. Ele diz assim, foi a mulher que tu me deste, culpou a mulher, ainda culpou Deus. Tu me deu, se tu não tivesse me dado, não tinha acontecido. Aleluia. Aí Deus vai para a mulher, mulher, porque tu fez isso, tu comeu fruto. Aí ela joga a culpa em quem? Na serpente. Foi a serpente. Deus chega para a serpente, eu disse para comer, mas eu não obriguei, porque o inimigo ele não aposta, ele não obriga ninguém. Aleluia. Come quem quer, pega quem quer, faz quem quer. Porque assim, irmãos, você vê que o diabo ele não força ninguém a fazer nada. Prova, ele coloca, ele fica tozigando. A Bíblia vai nos dizer, resistir e ele fugirá de vós. É o que Deus dizendo. O inimigo está te induzindo, está falando, está criticando, está apontando. Fuja. Fuja das túnicas do adversário. Fuja da aparência do mal. Você vê que Paulo ali estava ali
viu os jovens, e essa palavra da Bíblia eu vou até passar para os irmãos, aonde o jovem estava pintando e bordando, e ali Deus estava lá na frente. Aí aqueles jovens estavam lá aprontando, o inimigo avistou Deus de longe. Aí quando ele avistou, ele já fez assim: olha, ele não tem nada a ver não, porque nem tudo é o inimigo. Às vezes o inimigo está tentando ali, ele está só assinando, porque muitas vezes nem precisa o inimigo mandar ninguém fazer nada, porque as pessoas já estão fazendo tudo que o inimigo quer. O adversário está só carimbando. É isso mesmo, eu não preciso não mandar, ele já está me obedecendo, já está fazendo antes de eu mandar. Ele só carimba, porque ele deixa lá as coisas dele, faz quem quer, cai quem quer. De todo fruto do conhecimento, de todo fruto comerás que está no jardim, mas o fruto do bem e do mal, desse não comerás. Isso é se examinar, irmãos. Você vê que a Santa Ceia é isso. Você vê que 1 Coríntios, capítulo 11, ao seu versículo 28, vai dizer assim: examine-se o homem a si mesmo, né? Come e beba, coma desse pão e beba desse cálice. Ou seja, o ser humano tem que se examinar, ele tem que analisar a sua vida, se está de acordo ou não com o que Deus ordenou, se está de acordo ou não com a palavra de Deus. Irmãos, é 1000 vezes melhor nós crer em 1% de Deus do que nós crer no 99% do homem, porque 99% do ser humano é mentira. Aleluia. Deus já começa do início ao fim com a sua verdade. É por isso que nós temos que permanecer firme na verdade de Cristo. Aleluia. Mentiroso, e nós não ficar pondo a culpa. Foi culpa disso, culpa foi daquilo. Você pode ver, irmão, que todos que pecam, que caem dentro de uma igreja, que seja, sai fora da presença de Deus. A primeira coisa que diz assim: eu saí por causa do pastor. Quando eu saí por causa de uma irmã lá, que era assim: eu saí por causa de fulano, de ciclano. Nós não estamos para servir o homem, estamos para servir quem? A Jesus. A pessoa nunca se examina, irmãos. Você vê ali, Adão pôs a culpa em quem? Deus. Foi a mulher que tu me deu. Olha só, Deus foi a mulher que me deu. Tu me deu. Aí a culpa de quem? Na mulher. Aí a Eva vai dizer: não, a culpa foi da serpente, com chave de ouro. Aí a Bíblia vai dizer que Deus está assim: ó, por quanto? Por causa da tua maldade para a serpente, tu vai rastejar pelo chão, andar com a barriga meio rastejando em terra quente. Eu fico imaginando a serpente, irmão, se a Bíblia está dizendo que ela ia passar a rastejar, dá a entender que a serpente o quê? Poderia ter mão, né? Poderia ter perna, né? Não tem na Bíblia dizendo que certamente, que justamente que tinha não, braço, perna, mão não. Mas ou poderia que ela não tivesse e ela andasse em pé. Uma suposição, um pensamento, né? Mas Deus fez o quê? Tu vai andar rastejando pelo chão. Ao homem tu vai ferir no calcanhar, e o homem vai ferir o quê? Na cabeça. Ou seja, por causa de pra tu, mulher, o teu preço da tua rebeldia, tu vai sentir dor de parto. Até o dia da vida de Jesus vai sentir dor de parto. Dor, como dor de parto. Dor. A mulher, para ter filho, naqueles tempos, se fosse não tivesse pecado, ela não ia sentir dor não, irmãos. Não era para sofrer não era para ter sofrimento não. A terra não era para nós viver o melhor dessa terra, a fartura. Mas por causa do pecado, por causa da violência, aleluia, que já começou lá da desobediência de Adão e Eva. Começou também pela desobediência, a maldade de Caim, matar seu irmão Abel. A terra perdeu toda a força. A terra perdeu todo aquele domínio de fazer frutificar com força. O fruto, irmãos, era grande. A Bíblia menciona um cacho de uva, segundo os estudos, né, o homem só não carregava. Imagina o tamanho que era. Aí você vê que ele diz assim: mas isso como? É a Bíblia, na palavra de Deus. Eu creio na palavra de Deus. Eu creio no que Deus diz. É por isso que eu, pastor Cleide,
Eu amo a palavra de Deus. Eu amo pregar a palavra de Deus. E quando porque a palavra de Deus me diz, a palavra de Deus me ensina. Aí tu homem, tu vai agora tu vai trabalhar mesmo pesado. Tu vai trabalhar pra poder de fazer caso na mão e no ombro. Trabalha duramente, mas não era para ter esse tanto sofrimento. Nós era para ter o melhor. Isso. Louvado seja o nome do Senhor. Não é sobre isso aí. Deus se arrependeu de ter feito o homem. Deus disse assim: Moisés, desce, que eu toda essa ser humano, vou matar toda essa raça de ser humano. Deus chamou o quê? De raça. Aí Moisés, não, Senhor, você disse que ia colocar o povo para multiplicar, crescer, gerar filhos e filhas, vai destruir. Risco o meu nome do teu livro da vida, mas poupa a vida desse povo. E Deus poupou a vida do povo, mas diminui o quê? Os anos de vida. Por causa da desobediência, por causa da rebeldia, os anos de vida só diminuem. Cada vez que nós obedecemos a Deus, desobedecemos, diminui. Amém? Deus abençoe a todos, Jesus, os ouvintes, Deus cada um na paz. Então hoje nós vamos